Uma mãe solo se atrasou para uma entrevista de emprego com o bebê no colo. Todos riram e a julgaram, mas quando um milionário entrou na sala e viu a cena, algo inimaginável aconteceu. A neve caía sobre São Paulo como pedaços de sonhos rasgados, e Isabela Oliveira corria pelas ruas do distrito financeiro, segurando o pequeno Gabriel, de 6 meses, firmemente contra o peito. Sua respiração formava pequenas nuvens de vapor no ar gelado, e seu coração batia tão rápido que quase abafava o som de seus passos molhados no calçamento escorregadio. 45 minutos de atraso. Um acidente no metrô transformou sua chance de uma vida estável em uma luta desesperada contra o tempo. Quando finalmente chegou às portas giratórias de vidro de um arranha-céu moderno, parou por um momento, tentando acalmar o tremor em suas mãos. "Não agora, Gabriel. Por favor, não agora", sussurrou para o filho, sentindo-o se agitar em seus braços. A bolsa de fraldas escorregava de seu ombro e seus cabelos, que ela havia arrumado cuidadosamente pela manhã, agora caíam em seu rosto em mechas úmidas. O lobby era como de outro mundo. O piso de mármore brilhava sob as luzes halógenas e tudo cheirava a perfume caro e café. Atrás da recepção, 2 mulheres elegantemente vestidas a olharam com desdém mal disfarçado. Uma delas sussurrou algo para a outra, apontando para as marcas molhadas que Isabela deixava no chão impecavelmente polido. Ela se sentia como uma intrusa naquele espaço estéril, cheio de pessoas de terno que pareciam desconectadas do mundo real. Mas ela não tinha escolha, não depois de tudo o que havia passado. "Isabela Oliveira, tem uma entrevista", disse a recepcionista, tentando manter a voz firme. No mesmo instante, Gabriel começou a chorar. Seu grito ecoou pelas paredes de mármore, fazendo com que todos no lobby se virassem para elas. Isabela sentiu suas bochechas queimarem de vergonha, mas não parou de balançar o bebê, murmurando uma velha canção de ninar brasileira que sua avó lhe ensinara. "Dorme, meu neném." 3 andares acima, em um escritório com janelas panorâmicas, Rafael Montenegro observava a cena nos monitores do sistema de segurança. Tinha 35 anos e seus olhos frios e cinzentos estavam acostumados a analisar tudo com precisão cirúrgica. Geralmente, esse tipo de situação o irritava. Caos, atraso, falta de profissionalismo. Mas algo naquela jovem mulher chamou sua atenção. Talvez a forma como ela não desistia, apesar do constrangimento evidente. Talvez a delicadeza com que embalava o bebê chorando, ignorando os sussurros e olhares ao redor. Ou talvez aquela melodia, "Dorme, meu neném." Sua mãe cantava a mesma coisa para ele quando tinha 5 anos e tinha medo de trovoadas. Essa era sua última lembrança dela, antes que um acidente de carro levasse seus pais, deixando-o com uma babá brasileira que tentava preencher o vazio com palavras calorosas e canções antigas. Ele desligou o monitor e olhou pela janela para a São Paulo nevada. 20 anos atrás, ele decidiu nunca mais deixar as emoções influenciarem suas decisões. Construiu sua empresa com base em cálculos frios e eficiência implacável. As pessoas o respeitavam, mas também o temiam. E agora, uma mãe atrasada com um bebê chorando cantava uma música de sua infância. No térreo, Isabela finalmente chegou aos elevadores, onde um grupo de outros candidatos esperava. Todos estavam impecavelmente vestidos, com sapatos brilhantes e cabelos perfeitamente arrumados. Olhavam para ela com uma mistura de pena e desprezo. "Talvez você devesse encontrar uma babá primeiro", disse uma das mulheres, com um sorriso forçado. Isabela sentiu uma pontada no coração, mas apenas abraçou Gabriel com mais força. "Talvez você devesse pensar com suas próprias ideias, em vez de repetir o que ouviu dos outros", respondeu baixinho, mas com firmeza. O silêncio que se seguiu era tão denso que se podia cortar com uma faca. Isabela não se arrependia de suas palavras. Nos últimos meses, ela aprendeu que, às vezes,
A única coisa que tinha era sua própria dignidade. O elevador finalmente chegou e ela entrou por último, segurando Gabriel com uma mão e tentando controlar a bolsa cheia de coisas de bebê com a outra. Quando as portas se fecharam, ela olhou pelo espelho do elevador para seu reflexo. Cabelos molhados, olhos cansados, mas neles ainda ardia uma centelha de determinação. Ela ainda não sabia que sua vida mudaria para sempre em breve. A sala de reuniões no 23º andar parecia um lugar onde as decisões sobre o destino de milhares de pessoas eram tomadas. Uma longa mesa de granito preto, poltronas de couro e a vista de toda São Paulo através de janelas panorâmicas. Isabela sentou-se na beirada da cadeira, embalando Gabriel, que finalmente se acalmou. À sua frente sentou-se Mariana Costa, diretora de RH, uma mulher com um olhar de aço e lábios perfeitamente contornados. Ao lado dela, um homem mais jovem com um tablet anotava cada palavra. "Senhora Oliveira", começou Mariana sem disfarçar a irritação. "Entendo que a senhora tem uma situação familiar difícil, mas a senhora realmente acha que o local de trabalho é um lugar adequado para uma criança?" Isabela sentiu seu estômago se apertar em um nó. "Desculpe pelo atraso. Houve um acidente no metrô e a babá adoeceu esta manhã." "Eu não tive..." "A senhora tem experiência em trabalho de escritório?" interrompeu Mariana. "Não em uma corporação, mas trabalhei na biblioteca, ajudei na contabilidade da minha tia e nos últimos 2 anos... Isabela parou. Ela não podia dizer que nos últimos 2 anos lutou pela sobrevivência, trabalhando em empregos precários que mal lhe davam o suficiente para pagar o aluguel de seu pequeno apartamento na Zona Leste. "Por que a senhora quer trabalhar justamente conosco?" Essa era a pergunta que poderia destruir tudo. Isabela poderia mentir, inventar algo sobre ambição e desenvolvimento de carreira, mas olhando para seu filho adormecido, sabia que tinha apenas uma chance. "Porque eu preciso de um emprego. Preciso de estabilidade para meu filho e estou disposta a aprender tudo o que for necessário. Não tenho experiência em corporações, mas tenho algo mais. Sei o que significa lutar por cada dia. E quando aprendo algo, aprendo para a vida toda." Mariana ergueu uma sobrancelha. Essa é uma abordagem muito sincera. Nesse momento, Gabriel acordou e começou a se agitar nos braços da mãe. Isabela tentou acalmá-lo, mas o bebê estava com fome e cansado. Instintivamente, ela alcançou a mamadeira de leite na bolsa, mas ao se inclinar, a bolsa virou e seu conteúdo se espalhou sobre a mesa. Fraldas, lenços umedecidos, um chocalho e a xícara de café de Mariana, que caiu no chão com um barulho estrondoso. O silêncio na sala era ensurdecedor. O jovem assistente se levantou da cadeira e Mariana olhou para as manchas de café em seu talher claro com uma mistura de choque e raiva. "Desculpe, muito desculpe." Isabela rapidamente colocou Gabriel no colo e começou a recolher os itens espalhados, enquanto tentava limpar o café derramado com lenços. "Já chega", disse Mariana levantando-se. "Acho que esta entrevista... Dorme, meu neném. Dorme, meu bem." Isabela começou a cantar, embalando e chorando Gabriel. Ela não pensava em quem a ouvia. Simplesmente fazia o que sempre fazia quando seu filho chorava. Cantava a música que sua avó lhe ensinara, a única pessoa que realmente a amava. A melodia encheu a sala, aliviando a tensão. Gabriel foi gradualmente se acalmando, e Isabela continuou cantando, sem perceber que sua voz se espalhava por todo o andar. No final do corredor, em seu escritório, Rafael Montenegro parou no meio da assinatura de um contrato importante. Aquela melodia... Era como um retorno aos tempos em que ainda tinha mãe, quando alguém o amava incondicionalmente. Ele se levantou de sua mesa e foi em direção à sala de reuniões. Não sabia por quê. Geralmente, não interferia no processo de seleção, mas algo o puxava. Quando abriu a porta, viu a cena que deveria irritá-lo. Caos,
café derramado, um bebê chorando. Em vez disso, viu uma jovem mulher que, apesar de tudo, não perdia a calma, que cantava para seu filho com o mesmo calor que ele lembrava de sua própria infância. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, embora já soubesse a resposta. Mariana imediatamente se endireitou. "Senhor Montenegro, desculpe a confusão. A candidata provavelmente não atende aos nossos padrões." Rafael olhou para Isabela, que ainda estava sentada com o bebê no colo, cercada por papéis e lenços. Suas bochechas queimavam de vergonha, mas ela não desviou o olhar. "Há quanto tempo a senhora canta essa música?" perguntou baixinho. Isabela piscou, surpresa com a pergunta. "Desde que me lembro, minha avó me ensinou." Algo se moveu em seus olhos frios. Por um momento a sala ficou em silêncio e Isabela teve a sensação de que o tempo parou. "Mariana", disse finalmente, sem tirar os olhos de Isabela, "acho que encontraremos uma posição adequada para a senhora Oliveira. Mas, senhor Montenegro, ela será minha assistente, temporariamente." As palavras pairaram no ar como uma sentença. Isabela sentiu o coração subir à garganta. Ninguém aguentava naquela posição por mais de um mês. Todos sabiam que Rafael Montenegro era exigente ao extremo, mas era uma chance, a única chance que ela tinha. O primeiro dia de Isabela no novo emprego começou às 6 da manhã. Gabriel chorou a noite toda e ela mesma não conseguiu dormir, preocupada com o que significaria trabalhar para o chefe mais exigente do prédio. Quando chegou ao escritório, as recepcionistas novamente a olharam com desaprovação. Desta vez, porém, ela tinha um cartão de acesso e o direito de estar ali. O elevador a levou ao 24º andar, onde ficava o centro de gerenciamento da empresa. "A senhora trabalhará aqui", disse Mariana, guiando-a para uma pequena mesa em frente ao escritório do presidente. "O senhor Montenegro começa às 8. Agenda, correspondência, telefones. Tudo tem que ser perfeito. Um erro e..." "Entendo", interrompeu Isabela, apertando a bolsa de fraldas. "E o Gabriel?" Mariana franziu a testa. "Este é um local de trabalho, não um berçário. A senhora precisa dar um jeito." Após a saída dela, Isabela ficou sozinha com um computador que não sabia usar, uma pilha de documentos em uma linguagem de negócios que não entendia e um bebê que, em poucas horas, estaria com fome e cansado. Sentou-se à mesa e ligou o computador. A tela brilhou, exibindo calculadoras, programas e caixas de e-mail que pareciam hieróglifos. Gabriel estava no sling aos seus pés, observando calmamente as luzes piscantes do telefone. Exatamente às 8, a porta do escritório se abriu e Rafael Montenegro saiu. De terno, ele parecia ainda mais impressionante do que no dia anterior. Alto, de ombros largos e aquele olhar impenetrável que fazia as pessoas se endireitarem instintivamente. "Bom dia", disse ele, sem olhá-la, apenas para a tela do celular. "Bom dia, senhor presidente." Ele parou em sua mesa. "Agenda de hoje?" Isabela sentiu o pânico. Ela não sabia como abrir o calendário no computador. "Eu ainda estou aprendendo a usar o sistema." Rafael ergueu o olhar. Pela primeira vez desde ontem, ele a olhou diretamente. "A senhora não sabe usar o calendário do Outlook?" "Não, mas aprendo rápido. Posso..." "Reunião com a diretoria às 9, conferência com Berlim às 11, almoço com investidores às 13, recitou de memória. "Remarque a reunião com o Sr. Soares para amanhã e peça para alguém do TI ensinar o sistema para a senhora." Hoje, quando ele desapareceu em seu escritório, Isabela suspirou de alívio. Talvez não fosse tão ruim assim. Talvez ela conseguisse. Uma hora depois, quando finalmente conseguiu abrir o calendário, Gabriel começou a chorar. Alto. Muito alto. Ela tentou silenciá-lo, balançando o sling com o pé, mas o choro se intensificava. A porta do escritório se abriu com ímpeto. "O que significa isso?" Rafael estava na soleira, com o telefone na orelha.
Com licença, disse ao interlocutor. Ligarei de volta em breve. Desculpe, ele está com fome. Vou alimentá-lo já. Não aqui. Encontre outro lugar. Isabela sentiu lágrimas nos olhos, mas pegou o sling e foi para o banheiro. Amamentou Gabriel, sentada no chão frio perto da pia, imaginando se aquele era o estágio mais curto da história da empresa. Quando voltou, uma senhora idosa de cabelos grisalhos e olhos gentis estava em sua mesa. Você deve ser a nova assistente, disse ela com um leve sotaque de Curitiba. Sou Lúcia Fernandes, Isabela Oliveira. E este deve ser Gabriel. Lúcia se inclinou sobre o sling. Um menino lindo. Quantos meses ele tem? 6. Lúcia acenou com a cabeça. Sabe de uma coisa, querida? Lá embaixo, no subsolo, tem um antigo berçário corporativo. Ninguém o usa há anos, mas eu às vezes trabalho lá. Tranquilo, silencioso, seguro. Eu poderia dar uma olhada no bebê de vez em quando. Isabela olhou para ela com incredulidade. Por que a senhora faria isso? Porque vejo uma mulher que está lutando. E eu gostava de lutar antes de... Bem, não importa. Venha à tarde, te mostrarei o lugar. Depois do almoço, enquanto Rafael estava em uma reunião, Lúcia a levou de elevador de carga para o nível 1. Lá, atrás de uma porta sem identificação, havia uma pequena sala com paredes coloridas, brinquedos e berços que ninguém usava há anos. A empresa fundou este lugar 10 anos atrás, quando havia o boom do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Explicou Lúcia, tirando o pó de uma pequena cadeira. Mas os funcionários preferiam creches normais, então ficou esquecido. Eu venho aqui às vezes, porque é tranquilo. E a senhora trabalha aqui? Sou consultora. De certa forma. Lúcia sorriu misteriosamente. Um dia fui jornalista investigativa. Agora faço várias coisas. Principalmente observo as pessoas e tento entender o que realmente está acontecendo. Isabela colocou Gabriel em um tapete no chão. O espaço era limpo, quente e longe dos olhares críticos dos colegas de trabalho. Não posso te pagar. Quem falou em dinheiro? Lúcia sentou-se no chão ao lado de Gabriel, que olhava com interesse para seus brincos de prata. Às vezes a gente faz algo porque é o certo. E além disso, gosto de crianças. Elas são sinceras de uma maneira que os adultos perderam. Quando voltaram para cima, Rafael estava em frente à mesa de Isabela com uma expressão de irritação no rosto. Onde a senhora esteve? Resolvendo um assunto com o bebê, respondeu calmamente, sem mencionar Lúcia, que discretamente desapareceu no elevador. O dia todo ouvi boatos sobre um bebê chorando no 24º andar. Isso não pode acontecer novamente. Isabela sentiu algo se quebrar dentro dela, talvez por exaustão, talvez por frustração, talvez pelo puro desespero dos últimos meses. Sabe de uma coisa? O senhor tem razão. Eu não deveria estar aqui. Nenhuma criança deveria estar em um lugar onde o som da vida incomoda as pessoas, disse ela, guardando suas coisas na bolsa. Vou encontrar outra solução, alguma. Rafael a observou por um longo momento. Algo mudou em seus olhos. Amanhã tentaremos de novo, disse baixinho, mas sem chorar no corredor. Não foi um pedido de desculpas, mas foi uma chance. E naquele momento, era tudo o que Isabela precisava. Uma semana depois, Isabela já havia aprendido o básico de informática e compreendido o ritmo de trabalho na empresa. Lúcia cumpriu sua palavra. Todas as manhãs, enquanto Rafael estava ocupado, Gabriel desaparecia do escritório por algumas horas, voltando alimentado e satisfeito do misterioso subsolo do prédio. Mas a tensão entre Isabela e seu chefe ainda era palpável. Rafael a tratava com fria profissionalidade, como se ela fosse uma máquina para executar ordens. Nunca a olhava por mais tempo que o necessário, nunca perguntava nada além do escopo de suas tarefas.
Naquela sexta-feira à tarde, tudo mudou por acaso. Isabela estava trabalhando até mais tarde, organizando documentos para o fim de semana. O escritório estava vazio e silencioso. Apenas o zumbido do ar-condicionado preenchia o espaço. Gabriel dormia no sling e ela preparava materiais para a reunião de segunda-feira com a diretoria. Foi quando ouviu uma conversa telefônica vindo do escritório de Rafael. A porta estava entreaberta e a voz era claramente audível pelas paredes finas. "Não, Jagoda, já te disse. Acabou", dizia Rafael. Havia cansaço em sua voz. Isabela não queria escutar, mas quando começou a guardar suas coisas, ouviu algo que a fez parar imóvel. As informações sobre os novos contratos eram confidenciais. Apenas a diretoria tinha acesso. A voz de Rafael agora soava afiada, perigosa. A segunda ligação, que ele atendeu alguns minutos depois, foi ainda mais perturbadora. "Marcos, já checou esses vazamentos? Alguém está passando nossas estratégias de preço para a concorrência? Sim, eu sei que pode ser a Carolina, mas preciso de provas." Isabela sentiu seu coração acelerar. Carolina Novaes era a assistente anterior de Rafael, aquela que saiu um mês antes de ela ser contratada. Elegante, experiente, com um currículo brilhante e contatos em toda a indústria, e aparentemente uma sabotadora. Quando Rafael terminou a ligação e saiu do escritório, Isabela fingiu estar concentrada em seus papéis. Ele a olhou com uma expressão estranha. "A senhora fica depois do expediente?" "Queria terminar os preparativos para segunda-feira", respondeu ela, sem levantar o olhar. "Talvez seja a hora de ir para casa?" Havia um tom nessa pergunta que ela nunca tinha ouvido antes. Algo como preocupação. Mas talvez estivesse enganada. "Já vou terminar." Rafael acenou com a cabeça e foi em direção ao elevador. Isabela ficou sozinha com seus pensamentos e a terrível consciência do que ouvira. No fim de semana, ela não conseguia parar de pensar nos vazamentos. Na segunda-feira de manhã, enquanto Lúcia cuidava de Gabriel, Isabela decidiu agir. Não por curiosidade, mas por um senso de lealdade à empresa que lhe deu uma chance quando ninguém mais queria. Carolina ainda tinha acesso a alguns sistemas. Provavelmente ninguém pensou em revogá-lo após sua saída. Isabela verificou os logs de atividade e encontrou o que procurava. Download sistemático de documentos confidenciais sobre estratégias de preço, informações sobre clientes e planos de expansão. Tudo acontecia durante a noite, quando ninguém deveria estar no sistema. Na terça-feira de manhã, enquanto Rafael bebia café em sua mesa, Isabela bateu na porta de seu escritório. "O senhor poderia dar uma olhada nisso?" disse ela, entregando-lhe os logs impressos. Rafael leu o documento em silêncio. Seu rosto gradualmente endureceu. "De onde a senhora tirou isso?" "Do sistema. Pensei que talvez fosse importante." Ele a olhou atentamente. "Por que a senhora fez isso?" Isabela hesitou por um momento. "Porque esta empresa me deu uma chance quando ninguém mais quis. E porque sabotagem é errado." Algo brilhou em seus olhos. Talvez respeito, talvez surpresa. "Obrigado", disse ele após um momento. Isso foi muito perspicaz. Foi o primeiro obrigado que ela ouviu dele. Nos dias seguintes, Isabela começou a notar que Rafael a olhava de forma diferente. Ele parou de tratá-la como uma máquina para executar ordens. Começou a pedir sua opinião, incluí-la em discussões sobre estratégias de marketing. Quando, durante uma reunião, ela apresentou uma proposta de campanha direcionada a jovens pais, pessoas como ela, que precisavam de produtos acessíveis, mas de alta qualidade, Rafael ouviu atentamente. "Como a senhora sabe o que esse grupo precisa?" perguntou um dos diretores. "Porque eu sou parte desse grupo", respondeu Isabela. "Sei o que significa contar cada centavo e procurar valor em cada compra." Após a reunião, Rafael a parou no corredor. "Essa proposta de campanha foi muito boa.
Obrigada. A senhora tem outras ideias? Foi o momento em que Isabela sentiu que poderia realmente ter um futuro ali. Que não era apenas um emprego, mas uma chance de construir algo mais. Mas no fundo, o medo ainda morava. Medo de confiar, de se apegar, de acreditar que algo bom poderia durar. O pai de Gabriel também parecia maravilhoso no início. Também falava sobre o futuro. E depois desapareceu durante a noite, deixando apenas um bilhete dizendo: "Não estou pronto." Esse medo era como uma sombra que a acompanhava todos os dias, mesmo quando tudo parecia estar indo bem. O segundo mês de trabalho trouxe mudanças inesperadas. Isabela já não escondia Gabriel no subsolo do prédio. Rafael permitiu oficialmente que ela trouxesse o filho para o escritório, desde que não atrapalhasse as reuniões. Lúcia ainda ajudava, mas agora com o conhecimento de todos. "É extraordinário", disse Mariana do RH, olhando pela janela do escritório para Isabela, que amamentava Gabriel em sua mesa. O Sr. Montenegro nunca abriu exceções, para ninguém. E, no entanto, ele abria. Não só permitia a presença da criança, mas começou a notar coisas que antes não via. Quando Isabela ficou até tarde para terminar um relatório, ele a encontrou às 9 da noite, ainda no computador, com Gabriel chorando no colo. "Por que a senhora não foi para casa?" perguntou. "Queria terminar a análise de mercado para amanhã", respondeu ela, tentando escrever e embalar o bebê ao mesmo tempo. Rafael olhou para a tela do computador, onde aparecia um relatório detalhado sobre o segmento de clientes de baixa renda. Um grupo que a empresa ignorava completamente. "A senhora está fazendo isso pela campanha que conversamos?" "Sim. Acho que estamos perdendo uma grande parte do mercado ao focar apenas em clientes premium." Rafael leu por cima do ombro de Isabela e ela estava dolorosamente ciente de sua proximidade. Ele cheirava a um perfume caro e tinha aquele jeito de se concentrar que fazia tudo ao redor ficar mais silencioso. "São observações muito boas", disse ele após um momento. "Mas já está tarde. Gabriel está cansado." "Eu sei, mas..." "Vá para casa, Isabela." Pela primeira vez, ele usou o nome dela. Na sexta-feira daquela semana, quando todos saíam mais cedo, Isabela ficou sozinha no escritório com Gabriel. O bebê estava inquieto, provavelmente com dentes nascendo, e nenhum de seus métodos habituais de acalmá-lo funcionava. Foi quando ouviu sons vindos da copa do escritório. O cheiro de algo assando encheu o corredor. Curiosa, ela foi verificar. Na pequena copa, perto do balcão, estava Rafael, com a camisa de mangas arregaçadas fazendo pastel. Seus movimentos eram firmes, como se o fizesse milhares de vezes. Havia água fervendo na chapa e o balcão estava coberto de farinha. "Senhor presidente?" disse ela incerta. Ele se virou, levemente surpreso. "Isabela, achei que a senhora já tivesse ido. Gabriel está inquieto, então fiquei para..." Ela parou, olhando para os pastéis. "O senhor está cozinhando?" Rafael sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ela via nele. "Estou fazendo pastel de carne. Minha avó, Dona Conceição, me ensinou quando eu era criança, depois que meus pais morreram. Isso é incrível. Eu não sabia que o senhor sabia cozinhar." "As pessoas no escritório só sabem o que eu quero que saibam", respondeu ele, voltando a fazer os pastéis. "E o Gabriel? Por que ele está chorando?" "Provavelmente os dentes. Nada o acalma." Rafael olhou para o bebê e depois para ela. "Talvez ele esteja com fome? Não de leite, mas de algo mais substancial. Ele tem apenas 6 meses. Minha babá dizia que às vezes as crianças têm instinto. Dona Conceição fazia pastéis macios para mim quando eu tinha mais ou menos a idade dele." Isabela observou Rafael, com inesperada delicadeza, cozinhar um pequeno pastel, depois cortá-lo cuidadosamente e preparar um pedacinho. "Talvez o senhor queira experimentar?" sugeriu. Era loucura. Um bebê de 6 meses e pastel.
Mas Gabriel realmente parecia interessado. Quando Isabela cuidadosamente lhe deu um pequeno pedaço, o bebê engoliu e sorriu. Inacreditável, sussurrou Isabela. Eles comeram juntos à pequena mesa na copa. Ela, Rafael e Gabriel, provando sua primeira refeição de verdade. Era tão normal, como uma família. Por que o senhor faz isso? Perguntou Isabela finalmente. Cozinhar, me ajudar? Rafael largou o garfo. Talvez porque faz muito tempo que ninguém canta aqui. E a senhora canta para seu filho todos os dias. Isso torna este lugar mais humano. O senhor teve uma infância difícil? Fiquei órfão aos 5 anos. Dona Conceição foi a única pessoa que me amou. Quando ela morreu, aos 16 anos, fiquei completamente sozinho. Isabela sentiu um aperto na garganta. Sinto muito. Foi há muito tempo, mas às vezes, quando ouço essas músicas que a senhora canta... Ele parou. Lembro-me como é ter um lar. Eles ficaram em silêncio, comendo pastel à luz das luminárias fluorescentes. Gabriel adormeceu no colo da mãe, alimentado e satisfeito. Isabela, disse Rafael finalmente. Sim, obrigado por estar aqui. Quando voltou para casa naquela noite, Isabela não conseguia parar de pensar em como Rafael parecia na cozinha. Não como um CEO impiedoso, mas como um homem solitário que aprendeu a cozinhar porque não tinha ninguém para fazer isso por ele. E em como parecia natural sentar juntos à mesa, como se fizessem isso há anos. Era um caminho perigoso, mas difícil de parar. O terceiro mês trouxe mudanças que Isabela não esperava. Rafael pedia cada vez mais sua opinião em assuntos que iam além das meras funções de assistente. Ele a incluía em discussões estratégicas, pedia seu ponto de vista sobre campanhas de marketing, e suas ideias chegavam às mesas da diretoria. Mas o que acontecia depois do expediente era ainda mais inesperado. Naquela terça-feira à noite, quando ficaram sozinhos no escritório, Rafael novamente foi para a copa. Isabela, com Gabriel no colo, o seguiu. O que foi agora? Perguntou ela, observando-o tirar ingredientes da geladeira. Bolinhos de chuva. Dona Conceição dizia que é a melhor comida para noites frias de inverno. Isabela sentou-se em uma cadeira, amamentando Gabriel com a mamadeira. O senhor falava a ela sobre seu trabalho? Rafael parou na ralador de batatas. Ela morreu há 10 anos. Mas às vezes eu converso com ela em pensamento. Bobo, né? De jeito nenhum. Eu converso com minha avó. Foi ela quem me ensinou essas músicas que canto para Gabriel. Ela cuida de você desde que fiquei sozinha com o bebê. Sim. Isabela não gostava de falar sobre isso, mas algo na forma como Rafael ouvia, sem julgar, sem pena, fazia as palavras saírem sozinhas. O pai dele desapareceu quando soube que eu estava grávida. Deixou um bilhete. Não estou pronto para isso. Rafael largou o ralador e a olhou. Sinto muito. Não quero que o senhor sinta muito. Só quero que o senhor saiba, porque às vezes sou cautelosa. Cautelosa? Isabela respirou fundo. Com confiança. Com me apegar às pessoas. Porque quando você confia, quando você se permite acreditar que elas ficam, e então elas vão embora. Rafael sentou-se em frente a ela. Eu entendo isso. Sim, a vida inteira aprendi a não contar com ninguém. É mais fácil ser frio do que decepcionado. Eles ficaram em silêncio, olhando um para o outro, através da pequena mesa. Gabriel adormeceu nos braços da mãe. E o cheiro de bolinhos fritando encheu a copa. Mas às vezes, disse Rafael baixinho, frio não é suficiente. Era quarta-feira, quando tudo começou a se complicar. Isabela estava terminando de preparar uma apresentação para a conferência matinal, quando uma mulher que ela nunca tinha visto naquele prédio apareceu na porta. Alta, elegante, com longos cabelos loiros e uma autoconfiança que preenchia o espaço. Bom dia, disse ela com um leve sotaque britânico. Jagoda Malinovska. Estou procurando o Rafael.
Isabela sentiu um aperto estranho no estômago. Era aquela Jagoda dos telefonemas que ela escutara na primeira semana. O senhor Montenegro está em uma reunião. Posso perguntar o motivo? Jagoda olhou ao redor do escritório. Seu olhar parou no sling de Gabriel, depois em Isabela. Ah, então é verdade, disse ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. A nova assistente com o bebê. Que progressista. Posso deixar algum recado? Não precisa. Vou esperar. Jagoda sentou-se na poltrona de visitantes e pegou o celular, mas Isabela sentia seu olhar sobre ela. Não era uma espera comum. Era uma avaliação. Quando Rafael voltou da reunião e viu Jagoda, seu rosto endureceu. Jagoda, não esperava você. Voltei de Londres mais cedo do que planejava, respondeu ela levantando-se. Precisamos conversar. Eles desapareceram no escritório de Rafael e Isabela ficou com uma estranha sensação de inquietação. Pelas portas fechadas, vozes abafadas chegavam. Primeiro, o tom calmo de Jagoda, depois a voz mais áspera de Rafael. Após 1 hora, Jagoda saiu do escritório. Seu sorriso era ainda mais artificial do que antes. Prazer em conhecer a nova assistente, disse ela a Isabela, mas em sua voz havia algo que soava como um aviso. Quando ficou sozinha com Rafael, Isabela não pôde deixar de perguntar. Está tudo bem? Rafael sentou-se atrás de sua mesa, olhando pela janela para a São Paulo nevada. Jagoda é uma parte complicada do meu passado. Ela foi sua esposa, noiva, há anos atrás. Ele a olhou. Acabou. Há muito tempo. Mas algo em seu tom sugeria a Isabela que para Jagoda isso de jeito nenhum havia acabado. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Sua mais nova campanha, na qual trabalhavam há semanas, de repente encontrou problemas de financiamento. Um cliente-chave retirou-se inesperadamente da colaboração e na mídia especializada começaram a surgir artigos criticando a nova abordagem da empresa ao marketing social. Isso não pode ser coincidência, disse Isabela a Lúcia durante o intervalo da tarde nos quartos do subsolo. Não, não pode, concordou a senhora idosa brincando com Gabriel. Alguém está atacando a empresa com muita habilidade. Mas não diretamente, muito sutilmente. Jagoda? E quem é ela? Isabela contou sobre a visita da elegante mulher. Lúcia ouviu atentamente, às vezes acenando com a cabeça. Jagoda Malinovska, Lúcia pensou. Esse nome me diz algo. Farmacêuticas, não é? Uma grande empresa familiar? Não sei. Vou verificar, disse Lúcia, com a mesma expressão que tinha quando era jornalista investigativa. Naquela noite, quando Isabela ficou sozinha com Rafael no escritório, perguntou diretamente: a Jagoda pode estar por trás desses problemas? Rafael ergueu o olhar de seus documentos. Por que pergunta? Porque tudo começou depois da visita dela. E por que... Ela hesitou. Porque vejo como o senhor mudou desde que ela voltou. Como eu mudei? O senhor voltou a ser distante, como se estivesse construindo muros. Rafael largou os documentos e a olhou longamente e atentamente. Talvez porque alguns muros sejam necessários, disse baixinho. Talvez porque algumas coisas sejam muito complicadas. Isabela sentiu algo se partir em seu interior. Era a resposta para uma pergunta que não fizera, mas que carregava em seu coração há semanas. Algo entre eles era possível? Aqueles jantares juntos, aquelas conversas, aquela gentileza em seus olhos quando olhava para Gabriel. Tudo isso poderia significar algo mais? A resposta foi não. No dia seguinte, Isabela veio trabalhar com a decisão de manter uma distância profissional. Se Rafael estava construindo muros, ela também poderia. Talvez fosse melhor assim. Menos complicações, menos risco de se machucar. Mas os planos mudaram rapidamente. Por volta do meio-dia, enquanto ela estava ocupada preparando relatórios mensais, recebeu um telefonema da creche em São Miguel Paulista,
onde deixava Gabriel às vezes quando precisava ficar até mais tarde. Senhora Oliveira, é sobre o pequeno Gabriel. Ele está com febre alta e... O telefone escorregou de sua mão. Em um segundo, ela já estava em frente ao sling, verificando se o filho realmente parecia pálido. O bebê estava sonolento e sua testa ardia. Preciso ir ao hospital, disse ela, entrando no escritório de Rafael sem bater. Rafael ergueu o olhar de seus documentos. Ao ver o rosto dela, levantou-se imediatamente. O que está acontecendo? Gabriel está com febre. Clínica infantil ou hospital, não sei, mas preciso ir agora. Suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia arrumar as coisas na bolsa. Rafael aproximou-se dela e pegou delicadamente a bolsa de fraldas. Vamos juntos, disse calmamente. Não, o senhor não precisa, não é assunto seu. Isabela, sua voz era firme. Vamos, agora. No elevador, Gabriel chorava baixinho. E Isabela o embalava, cantando entre lágrimas a mesma música que sua avó lhe ensinara. Rafael ficou ao lado, sem dizer nada, mas sua presença era um estranho consolo. Em seu carro corporativo, que esperava sob o prédio, eles dirigiram em silêncio pela São Paulo, Nevada. O motorista desviava habilmente do trânsito e Rafael ligava para uma clínica particular, organizando um atendimento imediato. O senhor não precisa fazer isso, sussurrou Isabela. Talvez eu não precise, respondeu ele, sem tirar os olhos do telefone. Mas quero. Na clínica, tudo aconteceu rapidamente. A médica examinou Gabriel, mediu sua temperatura, fez exames. Isabela sentou-se em uma cadeira, segurando o filho, enquanto Rafael resolvia as formalidades e conversava com a equipe. Provavelmente é o início de uma infecção respiratória superior, disse a médica. Nada grave, mas é preciso monitorar a temperatura. Vou dar um antibiótico e um xarope para a febre. Isabela sentiu a tensão deixar seu corpo. Gabriel já parecia melhor. A febre diminuiu após os medicamentos. Obrigada, disse ela a Rafael enquanto estavam na sala de espera, aguardando a receita. Por quê? Por tudo, por o senhor estar aqui, por ajuda, por não ter que me preocupar com isso sozinha. Rafael olhou para Gabriel adormecido em seus braços. Quando eu era pequeno e ficava doente, Dona Conceição nunca me deixava. Ficava ao lado da minha cama a noite toda, cantando as mesmas músicas que você canta para ele. O senhor também era solitário, não é? Mesmo tendo uma babá. Sim, mas com ela eu me sentia seguro. Isabela olhou para ele. E agora? Rafael ficou em silêncio por muito tempo. Agora, não tenho certeza do que sinto. À noite, quando voltaram ao escritório para pegar os remédios, Gabriel já dormia calmamente no sling. Isabela ficaria mais uma hora para ter certeza de que a febre não voltava. Talvez seja melhor ir para casa, sugeriu Rafael. Já vou. Quero ter certeza de que está tudo bem. Sentaram-se em seu escritório, ela na poltrona de visitantes, ele atrás da mesa. O silêncio era amigável, calmo. Jagoda ligou hoje de manhã, disse Rafael finalmente. Isabela sentiu um aperto no estômago, mas não disse nada. Ela quer se encontrar amanhã, tem uma proposta de negócios. O senhor vai acreditar nela? Rafael a olhou. Devemos falar sobre Jagoda? Não sei. O senhor mesmo pode avaliar. Isabela, ele começou, mas parou. Sim, nada, esqueça. Mas ela não podia esquecer. Havia algo em sua voz, como se quisesse dizer algo importante e se contivesse. Rafael, disse ela, usando seu nome pela primeira vez. Ele ergueu o olhar surpreso. O que o senhor queria dizer? Eles se olharam por muito tempo. Finalmente, Rafael levantou-se de sua mesa e foi até a janela. Eu queria dizer que o que está acontecendo entre nós não é apenas trabalho. O coração de Isabela começou a bater mais rápido. Mas também queria dizer que talvez devesse ser apenas trabalho. Por quê? Porque as pessoas que se aproximam de mim, muitas vezes, sofrem.
Isabela se levantou e foi até ele. E talvez seja o senhor quem sofre, porque não permite que ninguém se aproxime. Rafael se virou para ela. Estavam muito próximos e ela podia ver todas as emoções que ele tentava esconder. Medo, desejo, incerteza. Isabela, sussurrou ele. E então Gabriel começou a chorar. O momento se desfez como uma bolha de sabão. Isabela foi até o sling, verificou a temperatura do bebê. Tudo estava bem, o filho simplesmente acordara. Quando se virou, Rafael já estava de volta atrás da mesa, frio e distante como sempre. Acho que a senhora já deveria ir para casa, disse ele, sem olhá-la. E Isabela sabia que o momento em que algo poderia mudar havia acabado de passar. Os dias seguintes foram estranhamente formais. Rafael voltou à sua fria profissionalidade. Isabela tentou não pensar no que quase aconteceu em seu escritório. Gabriel se recuperou rapidamente, mas a atmosfera no escritório ficou tensa, como uma corda esticada. Jagoda apareceu na quinta-feira às 11, vestida com um tailleur que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Isabela. Desta vez, ela não esperou na recepção. Foi direto para o escritório de Rafael, como se fosse o segundo lar dele. A reunião durou 2 horas. Pelas portas fechadas, vozes abafadas chegavam, às vezes o tom de Jagoda aumentava, mas Rafael permanecia calmo. Quando Jagoda finalmente saiu, tinha um sorriso satisfeito no rosto. Prazer em conhecê-la, disse ela a Isabela passando por sua mesa. Após sua saída, Rafael chamou Isabela ao escritório. Jagoda apresentou uma proposta interessante, disse ele em pé perto da janela. Ela quer estabelecer uma parceria entre nossas empresas. Sua família tem influência no setor farmacêutico, nós temos o know-how em marketing. Poderia ser muito lucrativo. E o senhor está pensando nisso seriamente? É negócio, Isabela, não simpatias pessoais. Mas algo em seu tom fazia Isabela sentir inquietação. Não soava como o Rafael, que ainda na semana anterior falava sobre os valores da empresa e responsabilidade social. À tarde, quando Rafael estava em uma reunião externa, Lúcia apareceu no andar de cima com uma expressão preocupada no rosto. "Preciso falar com você", disse ela, sobre sua elegante conhecida. Desceram para o subsolo, onde Gabriel dormia em um dos berços esquecidos. "Verifiquei Jagoda Malinovska", começou Lúcia. "Ela não é apenas herdeira de um império farmacêutico. É uma mulher que gosta de controlar pessoas, especialmente homens. O que a senhora encontrou? Os artigos que apareceram na mídia contra a sua empresa são obra dela. O cliente que se retirou tem laços comerciais com a família dela. Problema com o financiamento da campanha. Os amigos dela nos bancos." Isabela sentiu o sangue sumir de seu rosto. "Por quê?" "Porque ela quer ele de volta. Mas não por amor. Por necessidade de posse. Rafael Montenegro é um troféu. Um jovem e influente CEO que a deixou. Isso deve doer o ego dela. E sobre essa proposta de parceria?" Lúcia sorriu amargamente. "É uma armadilha. Assim que se vincular comercialmente à família dela, dependerá deles. E então, ela o terá. Preciso avisá-lo. A senhora acha que ele vai acreditar nela? Um homem que a vida inteira aprendeu a não confiar em ninguém?" Naquela noite, Isabela decidiu tentar. Quando ficaram sozinhos no escritório, ela foi até o dele. "Rafael, preciso lhe dizer algo sobre a Jagoda." Ele ergueu o olhar do laptop. "Estou ouvindo." "É ela quem está por trás de todos os problemas da empresa. A gente dela escreveu esses artigos, os amigos dela influenciaram os clientes. Essa proposta de parceria é uma armadilha." Rafael largou a caneta e a olhou friamente. "De onde vêm essas informações?" "Eu verifiquei. As conexões são óbvias. Se alguém olhar..." "A senhora verificou?" Sua voz ficou mais áspera. "Quem a mandou investigar os meus contatos pessoais?" "Ninguém, mas vejo o que está acontecendo com a empresa e... E o quê? Acha que sabe mais do que eu sobre o que é bom para os negócios?"
Isabela sentiu como se alguém a tivesse atingido no rosto. Não, só o quê? Só está com ciúmes? O silêncio que se seguiu foi surdo e doloroso. Isabela ficou na soleira, olhando para o homem que, há uma semana, segurou seu filho doente e organizou ajuda médica. Ciúmes, repetiu baixinho. Essa é a única explicação para ela atacar uma mulher que ela não conhece, sobre decisões de negócios que ela não entende. Cada palavra era como um golpe. Isabela sentiu lágrimas encherem seus olhos, mas não as deixou cair. O Senhor tem razão, disse ela após um longo momento. Eu não entendo de negócios e provavelmente estou com ciúmes. Do jeito confiante, do dinheiro, do fato de que ela pode ter tudo o que eu nunca poderei ter. Rafael a olhou e algo se moveu em seus olhos. Mas uma coisa não é ciúme, continuou Isabela, é que ela não o ama. Ninguém que ama tenta destruir o que a pessoa amada constrói. Isabela, e eu, boba, pensei que houvesse algo real entre nós. Que essas noites na copa, essas conversas, que isso significava mais do que apenas trabalho. Não foi apenas trabalho, disse ele baixinho, mas também não foi suficiente para o senhor confiar em mim. Isabela se virou e saiu do escritório. Em sua mesa, arrumou suas coisas na bolsa, pegou Gabriel no sling e foi para o elevador. Só no elevador, ela permitiu chorar. E Rafael ficou sozinho em seu escritório, olhando para o telefone com uma mensagem de Jagoda. Acho que nossa conversa foi muito produtiva. Mal posso esperar pela colaboração. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que havia cometido um erro, mas já era tarde demais para voltar atrás. Os dias seguintes foram como andar em gelo fino. Isabela voltou ao trabalho na sexta-feira, mas a atmosfera entre ela e Rafael era gélida. Ele se concentrou nas negociações com a empresa de Jagoda, ela em suas tarefas diárias. Falavam apenas de assuntos de trabalho, breve e objetivamente. No fim de semana, Isabela não conseguia parar de pensar em tudo o que aconteceu. Sentou-se em seu pequeno apartamento na Zona Leste, amamentando Gabriel e imaginando se deveria procurar um novo emprego. Talvez Rafael estivesse certo. Talvez ela não entendesse de negócios, talvez fosse apenas uma assistente ciumenta que imaginava coisas demais. Mas na segunda-feira de manhã, assim que chegou ao escritório, ela soube que algo estava errado. Mariana, do RH, esperava em sua mesa com uma expressão oficial. Senhora Oliveira, o senhor Montenegro gostaria de vê-la em seu escritório. Imediatamente. No escritório de Rafael, além dele mesmo, havia um homem de terno que ela não conhecia. Isabela, começou Rafael sem olhá-la, este é o senhor Marcos Ferraz, do Departamento de Segurança. Ele precisa fazer algumas perguntas. Seu coração disparou. Em relação a quê? O senhor Ferraz abriu uma pasta. Em relação ao acesso ilegal aos sistemas da empresa e à transferência de informações confidenciais a terceiros. O quê? No fim de semana, alguém invadiu o banco de dados da empresa e baixou documentos estratégicos sobre a nova campanha de marketing. O IP indica o seu computador. Isabela sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Isso é impossível. Eu não fiz nada disso. Os logs do sistema mostram atividade no sábado às 23h15. A senhora estava no escritório naquele momento? Não, eu estava em casa com meu filho. O senhor Ferraz olhou para Rafael. Infelizmente, essa é a única explicação. O acesso foi autorizado usando seus dados de login. Isabela olhou para Rafael, procurando em seus olhos qualquer sinal de compreensão, qualquer sombra de dúvida sobre sua culpa. Mas seu rosto era uma máscara. Deve haver algum engano, disse ela. Alguém deve ter usado meus dados. Verifiquem as câmeras, verifiquem. As câmeras, coincidentemente, não estavam funcionando no fim de semana. Problema técnico, interrompeu o senhor Ferraz. Que coincidência conveniente. Senhora Oliveira, disse Rafael finalmente,
A senhora tem algo a dizer em sua defesa? Isabela o olhou por muito tempo. Em sua voz não havia nenhum calor, nenhuma sombra do homem que, até uma semana atrás, segurava seu filho doente. Eu não fiz isso, disse ela baixinho. Mas o senhor não acredita em mim, não é? Rafael não respondeu. Diante disso, terei que considerar suspender a senhora de suas funções, disse o senhor Ferraz, até que o caso seja esclarecido. Não, Isabela se levantou. Não vou esperar o esclarecimento de algo que não fiz. Estou pedindo demissão. Pela primeira vez, Rafael se moveu. Isabela, não. Ela o olhou com uma determinação que surpreendeu a si mesma. Eu sei quem está por trás disso. Mas já que o senhor prefere acreditar em sistemas de computador do que em uma pessoa com quem trabalha há 3 meses, então não tenho mais nada a fazer aqui. Saiu do escritório de cabeça erguida, mas quando chegou à sua mesa, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia arrumar suas coisas. Lúcia apareceu como um fantasma. O que está acontecendo? Aparentemente invadi o sistema e roubei dados, sussurrou Isabela, guardando as últimas coisas da gaveta. No sábado à noite, enquanto eu amamentava Gabriel em casa. Lúcia franziu a testa. Isso é muito inteligente e muito oportuno. Oportuno? Ontem, Jagoda Malinovska anunciou na mídia que sua empresa adquiriu o contrato da campanha social, exatamente a mesma sobre a qual você estava trabalhando. Curioso de onde ela obteve os detalhes da estratégia. Isabela sentiu uma onda de raiva. Ela fez isso. Roubou meus dados de login, invadiu o sistema e roubou as ideias. E depois me incriminou. Claro que sim. A questão é, Rafael sabe disso? Isabela olhou em direção ao escritório, onde Rafael conversava com o senhor Ferraz. Não acho que ele se importe. Quando saiu do prédio com Gabriel no colo e a bolsa com suas coisas, parou na escada. A neve voltava a cair sobre São Paulo e o ar frio beliscava suas bochechas. Por 3 meses, aquele lugar se tornou sua segunda casa. Ela acreditou que poderia construir um futuro ali para si mesma e para seu filho. Acreditou que alguém poderia apreciá-la não apenas por quem ela foi forçada a ser pelas circunstâncias, mas por quem ela poderia se tornar. E, acima de tudo, acreditou que Rafael Montenegro era um homem que conseguia ver a verdade por baixo da superfície. Aparentemente, ela estava errada. O telefone tocou quando ela já estava no metrô. Número desconhecido. Alô? Senhora Oliveira? Aqui é o André Costa, de uma empresa concorrente. Ouvi dizer que a senhora está livre. Gostaríamos de oferecer o cargo de gerente de marketing social. Salário 3 vezes maior que o atual. Isabela olhou pela janela os túneis do metrô passando. 3 vezes o salário atual significava estabilidade, segurança para Gabriel, o fim de se preocupar com cada centavo. Quando eu poderia apresentar os detalhes? Continuou o homem. Mas antes que ela pudesse responder, Gabriel começou a chorar. E instintivamente, sem pensar, ela começou a cantar para ele. Dorme, meu neném. A mesma música que a conectou a Rafael no primeiro dia. Ligo mais tarde, disse ela e desligou. Talvez fosse preciso esquecer tudo e seguir em frente. Mas primeiro, ela precisava descobrir a verdade por si mesma e talvez ainda por aquele homem que a ensinou a fazer pastel e que pela primeira vez em anos a fez se sentir segura. Uma semana depois de Isabela deixar a empresa, sua vida se tornou um caos. André Costa realmente ofereceu um cargo com alto salário, mas algo em sua proposta causava preocupação. Principalmente ele sabia demais sobre ela, sobre sua situação, sobre a campanha em que trabalhava e até mesmo sobre Gabriel. Como o senhor sabia que eu tinha um filho? Perguntou ela durante uma reunião em um elegante café no centro. Costa sorriu. Em nosso ramo, as informações se espalham rapidamente, especialmente sobre pessoas talentosas. Mas seu sorriso era o mesmo daquele de Jagoda, não alcançava os olhos.
Naquela mesma noite, Lúcia ligou. Podemos nos encontrar? Tenho informações que a senhora deveria ouvir. Encontraram-se em um pequeno café na Zona Leste, longe do centro financeiro. Lúcia parecia cansada, como se não tivesse dormido na última semana. Verifiquei a empresa do Costa, começou ela sem rodeios. É uma subsidiária do Império Malinovski. Jagoda quer contratá-la para ter controle sobre você e sobre as informações que você possui. Isabela sentiu náuseas. Ela realmente pensa em tudo. Isso não é tudo. Os dados roubados do computador não foram arquivos aleatórios. Foi o seu projeto social, a estratégia de campanha para famílias de baixa renda. Uma que a empresa de Rafael deveria implementar no próximo mês. E agora? Agora os Malinovskis estão anunciando sua própria versão dessa campanha. Estão usando suas ideias sob seu nome. Isabela acenou com a cabeça. Tudo estava começando a se encaixar. Há mais uma coisa, continuou Lúcia. Rafael não acredita nessas acusações. Não totalmente. Como a senhora sabe? Porque ele contratou um detetive particular. Está tentando descobrir a verdade por si mesmo. O coração de Isabela acelerou. Sério? Mas pode ser tarde demais. Jagoda está pressionando para finalizar o acordo de parceria. E sem você, sem seu olhar sobre a responsabilidade social, a empresa de Rafael se tornará aquilo contra o que você lutou. Isabela olhou pela janela as pessoas passando. Todos pareciam ter um propósito, sabiam para onde iam. O que posso fazer? Lúcia inclinou-se sobre a mesa. Lembra que a senhora me disse sobre sua investigação jornalística do passado? Sobre por que parou de ser repórter? Sim, foi uma investigação sobre a empresa Malinovski. Encontrei provas de corrupção, manipulação, destruição de concorrência. Mas antes que eu pudesse publicá-las, fui desacreditada. Exatamente como a senhora agora. Isabela entendeu. E é por isso que a senhora está trabalhando aqui agora, esperando sua chance. Esperei, mas acho que essa chance veio com a senhora. Lúcia tirou um pendrive de sua bolsa. Estes são todas as provas que acumulei ao longo dos anos sobre Jagoda Malinovska e sua família. Os métodos que usam para conseguir contratos, a forma como neutralizam a concorrência, listas de funcionários públicos corruptos. Por que a senhora me dá isso? Porque você tem algo que eu não tinha, um motivo para lutar, não apenas por si mesma, mas pelo seu filho, pelo futuro que você quer dar a ele. Isabela pegou o pendrive com as mãos trêmulas. E o senhor Rafael? Rafael terá que decidir por si mesmo de que lado está, mas pelo menos ele terá uma escolha. No dia seguinte, Isabela, em vez de ligar para Costa, foi à redação do maior jornal econômico de São Paulo. O jornalista investigativo que ela conheceu passou 2 horas analisando os materiais do pendrive. Isso é uma bomba, disse ele finalmente, mas preciso de fontes adicionais. Isso é muito grande para se basear apenas nesses documentos. E se eu encontrar uma testemunha? Alguém de dentro? Nesse caso, poderíamos publicar ainda esta semana. Isabela sabia quem precisava convencer. Naquela mesma noite, ela ligou para Rafael. Isabela? Sua voz soou surpresa. Precisamos nos encontrar. Não acho que seja uma boa ideia. Não é sobre nós, é sobre a empresa, sobre o que realmente está acontecendo. Longa pausa. Onde? No lugar onde o senhor fazia pastel. 1 hora depois, estavam na copa do escritório, que estava vazia e escura. Rafael parecia cansado, como se não tivesse dormido muito na última semana. Por que me chamou aqui? Isabela entregou-lhe a cópia das provas. Porque o senhor merece a verdade sobre Jagoda, sobre quem realmente roubou esses dados, sobre o que acontecerá com a empresa se o senhor assinar esse contrato. Rafael folheou os documentos à luz do celular. Seu rosto ficava cada vez mais pálido. De onde você tirou isso? Isso não importa. O que importa é se o senhor acredita em mim.
Rafael olhou para ela na escuridão da copa. Sempre acreditei em você, disse baixinho, mas não confiei em mim. Não confiei no que sentia. E agora? Agora vejo que fui covarde. Deixei que o medo de me machucar destruísse a única coisa real que me aconteceu nos últimos anos. Isabela sentiu lágrimas encherem seus olhos. Mas talvez já seja tarde demais, continuou Rafael. Assinamos o contrato amanhã. E você... Ouvi dizer que recebeu uma proposta melhor. Recebi, da empresa da Jagoda. Rafael fechou os olhos. Mas não aceitei, acrescentou ela rapidamente. E não aceitarei, porque algumas coisas são mais importantes do que dinheiro. A verdade, trabalho honesto, pessoas que amamos. Eles ficaram um de frente para o outro na escuridão, e entre eles estava tudo o que foi dito e não dito nos últimos meses. E agora? Perguntou Rafael. Agora lutamos, respondeu Isabela. Juntos. Na manhã seguinte, foi como se preparar para uma batalha. Rafael cancelou todas as reuniões e, junto com Isabela, revisou cada documento, cada prova, cada fragmento do quebra-cabeça que mostrava a verdadeira face de Jagoda Malinovska. A assinatura do contrato está marcada para as 3, disse Rafael, verificando o relógio. Temos 6 horas. Isabela amamentava Gabriel em seu antigo escritório, que parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. O senhor acha que pessoas suficientes vão acreditar em nós? Não sei, mas temos que tentar. Às 10, Rafael convocou uma reunião extraordinária de todos os diretores. Quando todos os diretores se reuniram na sala de conferências, a atmosfera era tensa. Mariana, do RH, continuava olhando para Isabela com desaprovação. Senhoras e senhores, começou Rafael, antes de assinarmos o contrato com o Grupo Malinovski, vocês precisam ouvir algo importante. Por 1 hora, ele apresentou as provas. Acusações falsas, roubo de ideias, manipulação na mídia, tentativas de controlar a concorrência. Alguns membros da diretoria ouviram com ceticismo aberto. São alegações muito sérias, disse o diretor financeiro. Mas temos certeza das fontes dessas informações? Temos, respondeu Isabela, levantando-se. Porque parte delas diz respeito a mim diretamente. E ela contou sua história. Como foi incriminada por roubo, sobre a oferta de emprego falsa, sobre a destruição sistemática de sua reputação. É apenas a sua palavra contra... Começou Mariana. Não apenas a sua palavra, interrompeu uma voz da porta. Lúcia Fernandes entrou na sala, mas não em sua forma discreta usual. Usava um tailleur elegante e segurava uma pasta com documentos. Lúcia Fernandes, jornalista investigativa. Nos últimos 3 anos, acumulei provas das práticas ilegais do Grupo Malinovski. Agora estou pronta para entregá-las ao Ministério Público. A sala se encheu de sussurros. Lúcia colocou um grosso monte de documentos sobre a mesa. Corrupção, manipulação de mercado, destruição de pelo menos 20 empresas concorrentes. Tudo está documentado. O diretor financeiro folheou o primeiro documento. Isso é muito detalhado. Jagoda Malinovska não é uma parceira de negócios, continuou Lúcia. É um predador que devora tudo o que encontra. E se assinarem este contrato, sua empresa será a próxima. Às 13 horas, a diretoria votou. 11 votos contra a assinatura do contrato, uma abstenção. Rafael saiu da sala com uma expressão de alívio no rosto. Ainda não acabou, disse Isabela. Ela não vai desistir. Eu sei. Mas pelo menos agora não estamos sozinhos. Às 14h30, Jagoda apareceu no escritório com toda uma delegação de advogados e assistentes. Tinha um sorriso confiante de quem nunca perde. Rafael, querido, disse ela, entrando no escritório dele como se fosse seu lugar. Onde estão os documentos para assinar? Não haverá assinatura, respondeu ele calmamente. O sorriso de Jagoda não mudou nem por 1 segundo. Desculpe, o contrato foi rejeitado pela diretoria.
após conhecer informações adicionais. Agora seu rosto endureceu. Que informações? Estas. Rafael colocou uma cópia das provas coletadas por Lúcia à sua frente. Jagoda folheou os documentos rapidamente, mas sua compostura não vacilou. São falsificações, uma tentativa de difamação. Não acho, especialmente porque acabei de falar com o Ministério Público. Pela primeira vez nos olhos de Jagoda brilhou medo, mas apenas por um momento. Você acha que isso é o fim? Perguntou ela, levantando-se. Você acha que pode me destruir e sair ileso? Não estou tentando destruir você, Jagoda. Estou tentando proteger minha empresa. Sua empresa. Jagoda riu friamente. E quanto à sua pequena assistente? Você acha que ela estará segura? Esse foi o erro. A ameaça era muito direta, muito óbvia. Esta conversa está sendo gravada, disse Rafael calmamente. E acho que o Ministério Público também estará interessado nesta gravação. Jagoda o olhou com uma raiva que ela não podia mais esconder. Isso não é o fim, Rafael, disse ela com os dentes cerrados. É apenas o começo. Quando ela saiu com a delegação, Rafael ficou sozinho no escritório. Por um momento, sentou-se em silêncio, como se não pudesse acreditar que havia acabado. Só quando ouviu o choro de Gabriel, se lembrou que Isabela esperava do lado de fora. Saiu do escritório e a viu em frente à sua antiga mesa, embalando o filho e cantando para ele a mesma música que os uniu no primeiro dia. Dorme, meu neném. Rafael ouviu, observando a mulher que arriscou tudo para ajudá-lo a ver a verdade. Isabela, disse ele baixinho. Ela ergueu o olhar. Obrigada. Por quê? Por não desistir. Por lutar mesmo quando eu não acreditei em você. Isabela sorriu pela primeira vez em semanas. Ainda não acabou. Não, concordou ele. É apenas o começo, e desta vez em sua voz não havia medo. Havia esperança. Nos dias seguintes, Jagoda cumpriu sua palavra. Não foi realmente o fim. A mídia econômica encheu-se de artigos questionando a credibilidade da empresa de Rafael. Fontes anônimas sugeriram problemas financeiros, caos na gestão e até possíveis irregularidades fiscais. Mas desta vez, Rafael não estava sozinho. Isabela voltou ao trabalho oficialmente em um cargo recém-criado de diretora de responsabilidade social. Sua primeira tarefa foi desenvolver uma estratégia de comunicação que mostrasse os verdadeiros valores da empresa. Não vamos nos defender, disse ela durante uma reunião matinal da diretoria. Vamos atacar, mas de forma diferente deles. O que você quer dizer? Perguntou o diretor de marketing. Mostraremos o que fazemos, não o que dizemos. A campanha social em que trabalhei será lançada imediatamente, gratuitamente para organizações de caridade. Rafael a ouviu com atenção. Isso é caro. A curto prazo, sim. Mas as pessoas lembram de atos, não de palavras. Enquanto Jagoda nos atacar na mídia, nós ajudaremos pessoas reais. Em uma semana, lançaram a maior ação social da história da empresa. Programas educacionais para jovens pais, consultoria de marketing gratuita para pequenas empresas, campanhas informativas sobre os direitos do consumidor. Isabela estava em todos os lugares, no campo, na mídia, no escritório. Gabriel viajava com ela no sling, tornando-se o mascote não oficial de toda a ação. Seu filho não é muito pequeno para tantas viagens? Perguntou uma repórter durante uma entrevista. Meu filho está aprendendo que o trabalho pode ter sentido, respondeu Isabela, e que podemos construir algo valioso não apenas para nós mesmos. Naquela noite, quando ficaram sozinhos no escritório, Rafael trouxe chá para o gabinete de Isabela. Cansada? Perguntou ele. Sim, mas cansada de um bom jeito. Isabela embalava o Gabriel adormecido. Está dando certo, não está? Está dando certo, confirmou ele, sentando-se em frente a ela. Os telefones não param de tocar. Os clientes querem colaborar com uma empresa que tem valores reais. E os ataques da Jagoda estão diminuindo.
As pessoas estão começando a ver a diferença entre o que dizemos e o que fazemos. Sentaram-se em um silêncio confortável. A neve caía lá fora e o escritório estava quente e tranquilo. Rafael, disse Isabela finalmente. Sim, desculpe por não ter confiado em você por tanto tempo. Ele a olhou surpreso. Eu é que deveria pedir desculpas. Fui eu que... Não, ela o interrompeu. Ambos tínhamos medo, ambos construímos muros e ambos tínhamos razões para isso. Rafael levantou-se e foi até a janela. Você acha que é possível começar de novo, depois de tantos erros? Acho que é possível, mas não do zero. Podemos começar de onde estamos, com tudo o que passamos. Ele se virou para ela. E onde estamos? Isabela sorriu. Estamos em um lugar onde duas pessoas que tinham medo aprenderam a ser corajosas. Juntas. Naquele sábado, Rafael não veio ao escritório pela primeira vez em meses. Em vez disso, apareceu na porta do pequeno apartamento de Isabela, na Zona Leste, com uma sacola de compras e um sorriso incerto. Pensei que talvez pudéssemos cozinhar aqueles pastéis juntos, mas em uma cozinha de verdade. Isabela abriu a porta mais ainda, deixando-o entrar em seu pequeno e modesto mundo. Rafael olhou ao redor do apartamento de um quarto. Uma cama no canto, um cantinho para Gabriel, uma pequena mesa perto da janela. É aqui que você mora, disse ele baixinho. Sim, não dá para comparar com seus apartamentos luxuosos, mas... É quente aqui, interrompeu ela. Tem cheiro de lar. Cozinharam juntos na pequena cozinha. Gabriel sentado em sua cadeira, observando-os com interesse. Rafael fazia pastéis com a incerteza de quem fez isso apenas para si mesmo por anos. Isabela corrigia sua técnica, rindo quando o recheio escapava das bordas mal coladas. Sua babá ficaria insatisfeita comigo, disse Rafael, olhando para seus pastéis desajeitados. Acho que ela ficaria satisfeita por você não estar mais sozinho, respondeu Isabela. Enquanto comiam à pequena mesa, Rafael contou sobre seu passado, de verdade, sem disfarces, sobre o medo de se apegar, sobre os anos de solidão, sobre a convicção de que o amor era um luxo que ele não podia se permitir. E você? Perguntou ele. O que acontece quando você não precisa mais lutar por tudo sozinha? Isabela pensou por um momento. Não sei, nunca verifiquei. Talvez seja a hora de tentar? Não foi uma grande declaração de amor. Não houve gestos dignos de filmes românticos. Foram apenas duas pessoas que decidiram parar de ter medo do que sentiam. Na manhã de domingo, quando Rafael acordou no sofá dela, porque Gabriel ocupou toda a cama, ouviu uma melodia familiar. Dorme, meu neném, dorme, meu bem. Isabela amamentava o filho perto da janela, cantando baixinho. A luz do sol da manhã iluminava seu rosto, e Gabriel ouvia com uma expressão séria. Rafael estava deitado no sofá, ouvindo e pensando que pela primeira vez, desde a morte de Dona Conceição, sentiu que estava em casa. E lar não é um lugar. São as pessoas que te amam como você é. 6 meses depois, São Paulo dava as boas-vindas à primavera, e na janela do escritório de Isabela floresciam os primeiros tulipas que Rafael lhe trouxera de uma pequena loja na Cidade Velha. Gabriel, já com 1 ano, tentava andar, segurando-se na borda de uma mesinha baixa que Rafael montou especialmente para ele. Mamãe, olha! Gabriel balbuciou sua primeira palavra, apontando para os blocos coloridos. Isabela ergueu o olhar do relatório e sorriu. Vejo, querido, a empresa florescia. As campanhas sociais se tornaram um elemento constante da atividade, trazendo não apenas prestígio, mas também lucros. As pessoas queriam colaborar com uma marca que tinha alma. Lúcia oficialmente se tornou consultora de ética empresarial, e seu conhecimento jornalístico provou ser inestimável na construção da transparência da empresa. Naquela tarde, Rafael entrou no escritório de Isabela com uma expressão estranha no rosto. Recebi um telefonema hoje, disse ele sentando-se em frente a ela.
Que telefonema? Do meu irmão, Marcos. Isabela largou os documentos. Depois de tudo isso, ele quer se encontrar. Diz que tem algo importante a dizer. Encontraram-se em um local neutro, um pequeno café no centro, longe de escritórios e memórias. Marcos parecia diferente daquela visita, menos confiante, mais humano. Obrigado por terem vindo, começou ele, quando se sentaram à mesa. Rafael segurava a mão de Isabela e Gabriel brincava com pequenos blocos em sua cadeira. Queria pedir desculpas, continuou Marcos, por tudo o que tentei fazer, por todos esses anos de silêncio. Por que agora? Perguntou Rafael. Marcos olhou para Gabriel, que tentava encaixar formas coloridas. Porque vi como sua empresa sobreviveu à crise, como as pessoas ficaram ao seu lado. E entendi que você estava construindo uma família, enquanto eu apenas corria atrás de dinheiro. Foi sua decisão. Sei, e me arrependo dela. Marcos hesitou. Jagoda entrou em contato comigo mais algumas vezes. Ofereceu outras formas de destruir o que você tem, mas eu não quero mais fazer parte dos jogos dela. Isabela ouviu em silêncio, observando dois irmãos que passaram anos construindo muros entre si. E você quer? Perguntou ela baixinho. Marcos olhou para ela, depois para Rafael. Quero conhecer meu irmão, conhecê-lo de verdade, e essa família que ele construiu. Gabriel, naquele momento, deixou cair um bloco que rolou para debaixo da mesa de Marcos. Quando Marcos se abaixou para pegá-lo, o pequeno menino estendeu as mãos para ele com um sorriso. Ele é muito parecido com você nessa idade, disse Marcos a Rafael, devolvendo o bloco. Lembra quando você brincava com aqueles brinquedos de madeira da Dona Conceição? Essa foi a primeira lembrança da infância que eles compartilharam em 20 anos. 2 meses depois, em um dia quente de agosto, Rafael e Isabela estavam na soleira de uma pequena casa nos arredores de São Paulo. Não era grande nem impressionante. 2 quartos, sala conectada à cozinha, um pequeno jardim nos fundos. Mas tinha algo que os apartamentos luxuosos de Rafael não tinham: o potencial de um lar de verdade. Tem certeza? Perguntou Rafael, olhando para Isabela, que segurava Gabriel nos braços. Tenho certeza. E o senhor? Rafael olhou para o jardim, onde seria possível colocar um balanço para Gabriel, para a cozinha, onde poderiam cozinhar juntos, para o quarto que poderia ser o quarto de seu filho. Também tenho certeza. Assinaram os documentos no dia seguinte. A mudança foi caótica e alegre. Lúcia apareceu com uma caixa de fotos antigas do escritório. Marcos trouxe os móveis que comprou sem pedir permissão. Gabriel vai precisar de uma cadeira decente. E os colegas de trabalho se organizaram para ajudar na pintura. Na noite do primeiro dia na casa nova, enquanto Gabriel já dormia em seu berço, o primeiro berço de verdade que ele teve, Isabela e Rafael sentaram-se no chão da sala, cercados por caixas para desembalar. Você se arrepende? Perguntou Isabela. Daquele apartamento, daquela elegância? Rafael a abraçou. Nunca soube como soava um lar, até ouvir você cantar para Gabriel. E agora? Agora sei que lar não é um lugar. São as pessoas que te amam como você é. Sentaram-se em um silêncio aconchegante. Lá fora, São Paulo desdobrava suas luzes. Mas aqui, em sua pequena casa, o mundo era feito de coisas simples. Calor, proximidade, uma sensação de segurança. Isabela, disse Rafael baixinho. Sim, eu gostaria de lhe perguntar algo. Ela ergueu o olhar e viu em seus olhos a mesma timidez que via às vezes quando ele fazia pastel. Sei que não temos todas as respostas, começou ele. Sei que haverá dias difíceis, problemas que teremos que resolver, mas eu gostaria de resolvê-los com você, pelo resto da vida. Ele alcançou o bolso e tirou uma pequena caixinha. Este não é um anel de noivado, disse ele rapidamente. É uma promessa que estarei aqui para você e para Gabriel, que seremos uma família de verdade.
Na caixinha havia um simples anel de prata com uma pequena pedra. Não caro, mas escolhido com amor. Isabela o olhou através das lágrimas que encheram seus olhos. "Isso não é um pedido de casamento?" perguntou ela com um sorriso. "É um pedido de casamento, se você quiser que seja." "Quero." Quando ele colocou o anel em seu dedo, um choro veio do quarto de Gabriel. O bebê acordara em um lugar estranho e precisava de consolo. "Vou lá", disse Rafael, mas Isabela o impediu com um gesto. "Vamos juntos." Pararam em frente ao berço de Gabriel, que parou de chorar ao vê-los a ambos. Rafael o pegou nos braços e Isabela começou a cantar. "Dorme, meu neném, dorme, meu bem." A mesma música que os conectou no primeiro dia, mas agora soava diferente. Não como uma lembrança de solidão, mas como uma promessa de futuro. Gabriel adormeceu nos braços de Rafael, que pela primeira vez na vida não tinha medo de ser pai. Isabela olhou para eles e soube que havia chegado onde sempre quis estar. Não a uma vida de luxo ou uma grande carreira. Chegou ao lar. Ao lugar onde se canta para acalmar as dores de um menino pequeno que crescerá com a sensação de ser amado. Ao lugar onde duas pessoas que tinham medo de confiar aprenderam a ser corajosas. Ao lugar onde família não é acaso, mas uma escolha renovada todos os dias. No dia seguinte, Lúcia veio com uma surpresa, uma foto antiga que ficou pendurada no escritório por anos. "Esta foto foi tirada durante a construção deste arranha-céu", disse ela, mostrando uma fotografia em preto e branco. "É o seu avô, Isabela." Na foto, um jovem vestindo uniforme de trabalho sorri para a câmera. Ao lado dele, lê-se: "João Oliveira, montador principal de estruturas metálicas." "Ele não morreu em um acidente", continuou Lúcia. "Ele foi um herói. Salvou 6 colegas quando os andames desabaram. Morreu por último, garantindo que todos estivessem seguros." Isabela segurou a foto com as mãos trêmulas. "A empresa encobriu isso por anos, mas a verdade tem o hábito de sempre vir à tona." "Por que a senhora me dá isso?" "Porque seu avô também construiu. Não empresas, mas algo mais importante: segurança para outras pessoas. E acho que ele ficaria orgulhoso do que você fez com o legado dele." Naquela noite, Isabela pendurou a foto do avô na sala, ao lado da primeira foto de sua nova família, passado e futuro em uma única moldura. Amor que dura gerações.